Livro do profeta Jeremias 31. Vamos ler alguns versículos aqui, tá bom? Diz assim: eis que vem aí dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que eu fiz com seus pais, no dia em que tomei pela mão para tirar da terra do Egito, porquanto eles agarrou a minha aliança, não obstante eu haver desposado. Ou seja, Deus ali largou eles, tá? Diz o Senhor: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração las inscrevereis, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e a de todos os seus pecados jamais me lembrarei. Deus abençoe a palavra no coração dos irmãos. Amém? Vamos estar fazendo uma pequena oração antes de nós discorrer aqui a mensagem. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos a tua graça, pedimos o seu conhecimento, o seu entendimento, a tua sabedoria, porque de mim mesmo nada sei, Senhor. Pó eu sou e pó eu tornarei a ser. Por isso eu me coloco aqui à sua disposição, para a sua dispensão da sua graça, o teu mover, o teu conhecimento. Senhor, em nome de Jesus, esteja abençoando a cada um dos irmãos que aqui nos ouve, aqueles que estão em casa através da live também, em nome de Jesus. Abençoa, meu Pai, a cada um, irmão e irmã que se propôs a vencer hoje aqui mais uma barreira da chuva, aqueles que não puderam ouvir, meu Pai, que independente da situação, o Senhor sabe de todas as coisas, e o Senhor está abençoando através dessa live. O Senhor abençoa a vida de cada um de nós, repreenda todo o inimigo, todo o espírito de torção, distorção, todo comichão, todo cansaço, tudo aquilo que vier, meu Deus, para minar a tua palavra, está repreendido no nome de Jesus, nome sobre todo o nome, o nome que veio para nos salvar, um nome a qual nós adoramos hoje e sempre. Amém e graças a Deus. É uma promessa de Deus isso aqui, né? Deus firmando uma nova aliança. Por que que Deus teve que firmar uma nova aliança, né? Teve que prometer uma nova aliança? Porque aquela aliança, né, que Deus tinha feito lá atrás, que era feita através da circuncisão, que ali cortava a pele do prepúcio dos varões, né, dos meninos ainda recém-nascidos, já não tinha mais validade. Por quê? O pecado foi de tal forma na vida do povo de Israel, que invalidou essa. Eu até agarrei na palavra aqui, ó, anularão. Olha para você ver, nem agarro na palavra agora, agarrei, anularão. Ou seja, aquela aliança que foi feita, toda aquela dor que eles tinham para fazer essa aliança, não valeu de nada. Deus não tem prazer em sacrifícios, mas melhor obedecer do que sacrificar, está escrito lá no livro do profeta Samuel, amém? Então olha só, eles estavam ali se sacrificando para nada, porque já não tinha mais validade, por causa do pecado, da iniquidade, da separação que já tinha entre os homens e Deus ali novamente, aquela barreira toda, já estava impedindo eles de chegar a Deus. E tinha aqui esse homem chamado Jeremias, que o pastor mesmo já falou aqui, o homem do ministério frustrado, não conseguiu ganhar um. Na verdade tinha um homem lá que escrevia, era o escriba, que fazia as anotações dele. Ele era um homem do ministério frustrado, talvez por isso que ele era chorão, né? Vai saber, mas glória a Deus por ele. Sabe por quê? Porque apesar de toda essa frustração que poderia, né, que nós rotulamos ele, em nenhum momento ele reclama disso na Bíblia. Primeiro ele reclama que ele não queria ir, ele estava se colocando limitadores nele mesmo. Ele fala assim, ó, eu não sou capaz, eu não posso, e não sei o que. Aí Deus falou assim, olha, Jeremias, vai lá, eu capacito, bora. E ele foi. Enfim, e ele chegou nessa terra, e ele já era de lá, quando ele começou a pregar, né, levar a palavra do Senhor para esse povo, eles não deram crédito à ministração dele, porque a mensagem de Jeremias não era agradável
A mensagem de Jeremias não era legal. A mensagem de Jeremias não quer dizer que, olha, povo de Israel, Deus vai manifestar o seu poder e vai te abençoar de sobremaneira. Não. A mensagem deles era: arrependei-vos. Era tipo a mensagem de Jesus no Novo Testamento: arrepende. Arrepende porque a Babilônia está vindo. Era essa a mensagem deles. Ele pregava o que? A destruição do reino de Israel. Ele pregava ia destronar todos os reis, tanto de Israel quanto de Judá. Por isso que ele fala aqui, fazia uma nova aliança com Israel e Judá. É porque era dividido em 2 reis. Tinha o rei de Israel e o rei de Judá. Então olha só, aquele homem ele levou e falou assim: olha, Deus vai desfazer essa aliança. Deus não tem mais interesse nessa aliança. Deus quer algo novo. Mas para isso vocês precisam se arrepender. E eles não quiseram. Apesar dele mostrar que Deus queria, através das promessas, fazer algo novo na vida deles, eles não quiseram. Eles escolheram o que era mal. E caiu então na mão da Babilônia. E ali Nabucodonosor foi lá e passou o trator. Destruiu foi tudo. Sobrou foi nada. Porque o inimigo é assim, meu irmão. Quando o inimigo tem a permissão de Deus para agir, porque nada acontece sem a permissão de Deus. Então ali caiu o juízo sobre Israel. E ali Nabucodonosor passou a foice, ceifou todo mundo que tinha que ceifar. Mas Deus é um Deus de misericórdia. Nosso Deus é um Deus de maravilhas. Ele é um Deus que Ele não tem prazer algum em ver o povo sofrer. Deus não está interessado nisso. Deus não criou o homem para isso. Tem gente que acha que Deus criou o ser humano para sofrer. Não foi. Deus criou o ser humano para viver com Ele, ser a família com Ele. Deus criou ali o ser humano para que a imagem e semelhança dele para ser igual a Ele. Deus tem interesse de você estar lado a lado com Ele. Voltando aqui um pouco na mensagem de ontem, questão da intimidade com Deus. Deus te criou para ser íntimo, para estar coladinho com Ele, cara. Pecou? Não pecou? Teve lá? Teve. Separação? Teve, mas Deus criou uma nova forma aqui, ó, criou uma aliança nova, uma forma de manifestar a aliança. E foi assim no decorrer da Bíblia. A gente poderia aqui, o pastor já ministrou essa mensagem, que talvez alguns não lembram, das alianças que Deus fez. E Deus fez diversas alianças. Quer uma aliança que Deus fez? Tem essa que é com Abraão, através da circuncisão, que é a mais conhecida. Tem uma aliança com Moisés. Tem uma muito interessante, que é com Noé. Jamais destruirei a terra com água. Com água, tá? É a observação aí, com água. Com chuva. Mas fogo Deus vai, tá? Tá lá em Apocalipse. Não assusta não, lê lá a Bíblia lá, tá lá em Apocalipse. Então essa aí, qual que é o símbolo dessa aliança? Essa aliança a gente vê até hoje, o arco-íris. Muitas vezes hoje a gente vê o arco-íris hoje sendo perturbado aí, sendo distorcido, usado por outras coisas. O arco-íris é para representar que Deus jamais vai destruir a terra com água. Deus se lembrou do homem através de Noé. Noé achou graça. Então Deus tem diversas alianças. E Deus quer fazer aliança conosco. Olha só, eu acabei de citar que todos esses homens, eles fizeram aliança com Deus. Abraão fez aliança com Deus, logo que ele saiu da terra dele ali e partiu para uma nova terra. Abraão fez, Noé fez, ao construir aquela arca lá que todo mundo devia chamar de doidão. Porque vai fazer essa arca aí para quê, homem? Eu fico imaginando depois o povo lá: Noé, abre a arca, por favor. Noé falou assim: vocês não escutou, Deus tinha aliança para vocês. Teve Moisés. Moisés também fez uma aliança com Deus. Homens e mulheres na Bíblia fizeram diversas alianças com Deus. Nós, como os homens, temos a dificuldade de cumprir as alianças com Deus. Quer um exemplo também? A gente tem exemplo positivo e negativo na Bíblia, mas também tem exemplo de mudar a história. Sansão, infelizmente Sansão é um exemplo um pouco negativo. Não que ele não tenha feito algo bom, ele fez muita coisa boa. Sansão é relatado como o homem mais forte na Bíblia. Um homem que abriu a cabeça de um leão com a mão, matou 1000 pessoas com um pedaço de osso. Esse cara era um cara que tinha diferente, a aliança que ele tinha com Deus. Já pensou você sair para a guerra, tá vindo 1000 soldados com flecha, espada, lança e ele pedaço de osso e pá, manda uma pedaçada de osso nos outros e pá, tá vencendo. Vê um leão para cima de você, ele abre a boca, rasgou o leão, acabou. Era esse cara. Só que ele, como disse, né? Caiu ali na conversa da Dalila.
não foi esperto, não ouviu a Deus, não ouviu os conselhos de Deus para ele, e quebrou a aliança, e foi lá e fez o que é mal. Depois ele teve que sofrer muito para buscar a Deus de novo e se redimir, e foi lá e pagou um alto preço para vencer, estava disposto a perder a vida dele, foi lá e destruiu todos os filisteus. Que morra comigo os filisteus, e foi para cima de todo mundo, e está lá registrado em Hebreus, o herói da fé hoje. Mas poderia ter sido mais tranquilo, não poderia? Davi, da mesma forma, mensagem passada, Davi, ele era um cara que tinha uma aliança diferenciada com Deus. Você sabe que Davi é uma exceção do Antigo Testamento? Porque na Bíblia fala que o Espírito ficava com Davi, não era igual Sansão, que, por exemplo, vinha, ia lá, tinha uma ação e saía. Davi não, Davi o Espírito ficava. Era um cara que tinha uma aliança diferenciada com Deus. Ele era um cara, talvez Moisés e Davi foram os dois caras que tiveram uma aliança muito íntima com Deus, de uma forma muito especial. Moisés chegou e subiu no monte, viu a Deus de costa, né? Viu a Deus de costa, o Senhor passou através de uma pedra, ele olhou lá assim, né? Deu um reflexo lá, viu Deus, pisou no lugar sagrado de Deus, recebeu os mandamentos escritos pelo dedo de Deus. Isso é uma aliança muito grande, meu. E teve Davi. Davi, ele era um cara que, ainda de novo, como novo, ele tinha a concepção de que, mesmo ele na adolescência dele ali, né, uns 12, 13, 14 anos, que ele ajudava em casa, ele tinha o conhecimento de que Deus era melhor. E seus irmãos que eram fortes, hábeis, homens que eram preparados para a guerra, quando viam um desafio muito grande, eles que confiavam no seu próprio braço, não na aliança que tinha com Deus, eles pereceram, eles se amedrontaram. E foi lá um Davi, um cara novo, sem experiência na guerra, e venceu um cara experiente, um desafio tão grande. Quem tem aliança com Deus, meu irmão, não importa o desafio, que vence. Mas aquele que desfaz da aliança de Deus, perece. Vamos lá para o Saul. O Saul é um cara também que, se você for olhar assim, poxa vida, o Saul só fez o que é mal. Não, cara, olha lá o início da vida de Saul. Saul, ele foi lá, foi para a escola de profetas. Olha para onde que Saul foi. Já ouviu falar que um rei foi, primeiro rei de Israel? Ele foi para a escola de profetas. E está lá a mensagem lá em Samuel, que você vai para a escola de profetas, lá você vai profetizar e vai sair de lá um novo homem. O Espírito vai te apoderar de ti, vai sair de lá um novo homem. Foi assim, Saul saiu de lá e saiu todo para reinar. Só que, assim como Sansão, ele não deu certo, quebrou a aliança. Mesmo com o profeta Samuel em cima dele, o profeta lá, os profetas em cima deles, e ele fez o que é mal. E até chegar aqui em Jeremias, quando tem essa promessa, nós vemos isso várias e várias vezes. Você quer ver um exemplo? Para quem não gosta de ler crônicas, aí eu vou dar um para casa, lê lá, você vai ver uma coisa, um detalhe muito interessante. Você vai ver lá os reis de Israel e os reis de Judá. Aí você vai reparar uma seguinte situação, que a maioria dos reis de Israel sempre fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. A maioria deles, maioria dos reis de Israel. Agora os que eram rei de Judá, eles faziam o que era bom. Mas tinha uns também que só o sangue de Jesus. Um lá chamado Manassés, o reizinho difícil. Esse aí estragou a aliança por completo. Até os próprios filhos dele, ele ofereceu aos ídolos. Mas depois ele se arrependeu. Porque Deus é infinito em amor e graça e misericórdia. Esse é o nosso Deus. Meu irmão, o que eu estou tentando te dizer aqui, explanando esse negócio todo aqui? Que não importa o que você está fazendo hoje, ou o que você fez no passado, ou o que você vai fazer amanhã. Mas se você quer viver a aliança com Deus, você pode. A aliança de Deus não é exclusiva para crente. A aliança de Deus não é exclusiva para essa igreja. Não é exclusiva para a comunidade Batista Shalom do Cardoso. Ela é exclusiva para quem quer. Ela é exclusiva para aquele que reconhece Jesus como seu único suficiente Salvador. Aquele que entende o sacrifício que foi pago nessa cruz aqui atrás de mim. Então está aberto para todo mundo, meu irmão. As benesses de Deus, de estar junto à mesa do Senhor, está aberta para todo mundo. É só querer. É isso que Jeremias estava falando assim, olha, não com essas palavras, né? Que eles não tinham a concepção 100% de Jesus daquela época, mas eles tinham a ideia do Messias, do Salvador, do Redentor. E eles já sabiam disso. Então você pensa só,
Jeremias levando aquela mensagem o tempo todo e ninguém dando crédito, e ninguém falando nada. E meu irmão, não foi só com Jeremias, para os profetas que sucederam a ele, todos os maiores quanto os menores. Nos tempos de Jesus, pior ainda. Ali que quando Jesus chegou, meu irmão, parece que o trem estava para explodir. O Filho de Deus chegou, cumpriu ali, né, seu momento, chegou na sua idade madura para começar o seu ministério, foi se batizar. Chegou perante João Batista. Aí João Batista falou assim: Senhor, eu não posso te batizar. Quem sou eu para te batizar? O Senhor falou assim, aí Jesus falou para ele, me batize, para que se cumpra a lei dos homens. Eu tenho que ser batizado, porque Jesus veio aqui para mostrar o que era certo se fazer. Foi lá, foi batizado. Abriu-se o céu e disse: Eis meu filho amado, quem me comprazo. Olha aí, aquele trovãozão todo e a voz de Deus falando. Meu irmão, milagres. Olha só, você já pensou, se você visse os milagres que Deus opera, que a gente vê na Bíblia aqui o tempo todo, já pensou, se você vê isso de perto? Era isso que esses homens viam. Viam cegos, paralíticos andando, cegos vendo, surdos ouvindo, mudos falando, mortos ressuscitando. Era isso que todo mundo via. Aí você vai falar assim: nossa, mas aquele povo estava cauterizado de tal forma, a mente deles estava tão distorcida, que eles não davam valor para mais isso. Eles não criam mais nas promessas, nas alianças que foram feitas atrás. Eles estavam de tal forma ligados a uma doutrina, a uma religião, uma crença, eu posso dizer assim, deles mesmos, que nada funcionava. Nada dava certo para eles. Se para eles não fosse do jeito que devia ser, daquele quadradinho, naquele script, não servia. E Jesus não veio para seguir regra lá, meu irmão. Jesus veio para cumpri-las. A diferença, Jesus não veio para fazer tudo do jeito que é, e Jesus veio para cumprir elas. Então Jesus chegava assim, chegou, olha só, a gente vê alguns paralelos da vida de Jesus. Jesus era um homem manso, mas era um homem justo, certo? Jesus era um homem manso. Ocorreu certa feita, vou te dar 2 exemplos, para você entender o que eu vou chegar. Ocorreu certas feitas que ele mandou seus discípulos pregar, aí chegou João ali, Tiago, depois de chegar, falou: Senhor, eu preguei, eles não deram valor à mensagem não, deixa eu orar para tacar fogo, para queimar esse povo. Jesus: não, meu irmão, não é assim não, calma. Mas olha o outro paradoxo. Jesus chegou no templo, o povo estava vendendo as coisas lá, Jesus pegou o cipó e couro neles. Aí você vai falar assim: mas Jesus era bravo? Não, Jesus era justo. Eles estavam desrespeitando a Deus ali, fazendo aquele ato. Jesus foi lá e corrigiu, falou assim: não é assim não. Vocês querem viver aquilo que Deus ensinou para vocês através da lei, mas vocês não praticam ela. E esse foi um dos critérios que Deus falou com os fariseus. Chegou nos fariseus e falou assim: olha, fariseus, o negócio é o seguinte, vocês estão aí falando de Moisés, da aliança, tal, mas é o seguinte, vocês põem um jugo no povo, de tal forma que o povo não pode carregar. O povo não consegue carregar isso, mas vocês mesmos também não fazem nenhum pingo de esforço para carregar. Tinha uma hipocrisia num tamanho enorme ali. Então tinha gente fingindo que vivia toda aquela aliança que Deus já tinha preparado. Eu sou tal, eu sou o guardião das promessas de Deus para nós. Na verdade ninguém ali guardava nada. Jesus usou uma palavra muito forte, chama eles de sepulcros caiados. Por fora é bonitão, mas por dentro está cheio de podridão. Até rimou. Era assim que era a vida daqueles homens. Mas olha que interessante, quando Jesus veio e transformou as leis. Jesus veio e cumpriu principalmente essa palavra: eis que vem os dias que o Senhor fará uma nova aliança com Israel e Judá. Não conforme a aliança que eu fiz com seus pais, não com uma aliança firmada em algum sinal, algum símbolo, não. Deus vai cumprir a promessa. Deus vai restaurar a aliança. Aquilo que foi quebrado, aquilo que foi separado, Deus vai unir novamente. E vou te mostrar como Deus fez isso. Você abre sua Bíblia agora lá em 1 Coríntios 11. Nós vamos ler aqui um texto aqui, você vai falar assim: olha aí a aliança de Deus, olha Deus cumprindo a aliança aí, ó. 1 Coríntios 11. Vamos ganhar tempo. Glória a Deus. Vai dando glória aí, meu irmão. Dando glória que melhora. Procura com a chuva não. Chuva passa. Aí, ó.
Coríntios, capítulo 11, 23. Porque o que eu recebi do Senhor, também vos entreguei. E o que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou-lhe o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. E por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, do meu sangue. Fazei isso todas as vezes e beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes e beberdes desse pão, o cálice do Senhor anunciar a morte, até que ele venha. Mas vamos entender isso aqui, porque muitas vezes gera uma dualidade. Lembra que eu falei de aliança lá atrás, né? O que o Jeremias profetizou? Que Deus ia fazer uma nova aliança. E o que está escrito aqui? O sangue, o corpo, o sangue de Jesus, o corpo que representa o pão, e aqui o sangue que representa o vinho, através do vinho, é a nova aliança. Esta é a nova aliança que Cristo fez para nós, uma nova vida nele. E muitas das vezes a gente não entende essa profundidade da nova aliança que está cumprida. Muitas das vezes a gente está agindo que nem aqueles homens lá atrás, que já temos aqui o material para entendermos como que é a aliança com Deus. Temos aqui a Bíblia que nos orienta a chegar à aliança com Deus, mas nós não entendemos a profundidade da aliança com Deus. A gente recebe o pãozinho, recebemos o suco de uva, que representa o sangue de Cristo, o pão que representa o corpo de Cristo, e a gente não entende o que é isso. A gente não entende esse mistério. O que é isso, meu irmão? Você está falando assim: olha, Jesus deu o seu corpo, Jesus deu o seu corpo, o sacrifício de você, meu irmão. O corpo de Jesus ali carregou todos os pecados. O corpo de Jesus carregou toda a iniquidade que havia na terra para nos salvar. E o sangue de Jesus nos lavou. O sangue de Jesus foi o sangue que verteu e nos garantiu ali uma nova aliança. Assim como os cordeiros eram imolados ali, derramava-se o sangue, aspergia o sangue sobre o altar, e ali caiu o fogo de Deus para fazer o sacrifício. Foi feito com Jesus de uma maneira diferente. Jesus ali sofreu, pagou o pecado, apanhou, foi xingado, cuspido, humilhado, e depois foi lá, furaram ele com as lanças, saiu sangue, voou, expeliu sangue para todo lado. Com certeza deve ter sido desse jeito. Você viu Paixão de Cristo? Tem gente que não vê, fala: nossa, aquilo é exagerado. É dali para pior. Eu tenho a impressão que era muito pior do que aquilo ali, que a gente não tem a concepção exata. Mas foi aquele sacrifício, aquela violência toda que Jesus sofreu, que nos garantiu uma nova aliança. Foi aquele cordeiro ali que foi pregado naquela cruz, que nos garantiu essa nova aliança, uma nova vida, uma nova história. Toda a aliança que Deus fez era para ter uma nova vida, uma nova história, uma mudança, uma transformação. Porém, quando a aliança era quebrada, caía na mesmice. Mas dessa vez foi definitiva. Não foi uma aliança paliativa, foi uma aliança total, uma aliança final. Que está assim, ó, já pegou? Aqueles que são casados, pega a sua aliança e olha, vê se você consegue achar o princípio e o fim dela. Não tem. Essa é a aliança com Deus, uma aliança infinita, uma aliança eterna, uma aliança que não pode se acabar, que não pode se desgastar, que pecado algum pode destruí-la, pecado algum pode romper essa aliança. É essa aliança que Deus fez com nós. E para nós lembrarmos ela, qual que é a simbologia dessa aliança? Sempre teve as simbologias das alianças, sempre teve. E ela é o pãozinho, o suco de uva, que nós não muitas vezes comemos, ingerimos, e não damos o valor exato para aquilo. A gente não lembra, não se recorda daquele sacrifício. Toda vez que eu vou cear, assim eu começo a pensar, falo: Senhor, o Senhor passou tanta coisa por mim, me ensina a dar valor para isso. Eu começo a pensar nessas coisas, meu irmão. E às vezes eu começo até a chorar, falo assim: Senhor, me ensina a dar valor, me ensina a valorizar o que o Senhor fez por mim. Porque muitas vezes eu não valorizo isso. Eu vou lá e faço tudo errado de novo. Eu vou lá e cometo todos os erros de novo. Eu vou lá e começo a fazer tudo errado como eles fizeram antes. Eu não quero fazer isso mais. Mas a aliança está aí, meu irmão. Isso é para te lembrar que a aliança não acabou, que ainda não acabou, que ainda não é o fim. Jesus está aí e está aqui: fazer isso em memória de mim até que Ele venha. Meu irmão, Jesus pode vir hoje, pode vir amanhã, pode vir daqui 100 anos, daqui 1000 anos. Eu posso morrer, virar pó, pode ser o filho dos meus filhos, meus tataranetos. Eu nem vou ver minha geração e Jesus não voltou, mas Jesus já voltou para mim.
O pastor me abriu o olho quando eu vi isso a primeira vez. Jesus já voltou para muita gente. Eu falo assim. E a primeira vez que eu vi isso, eu falei assim: esse pastor está doido? Como é que Jesus voltou? Se Jesus não... E eu estou aqui ainda. Eu fiquei assim, desse jeito, meu irmão. Eu cruzei o braço. Na escola dominical, eu fiquei assim: esse pastor está doido. Não tem base isso não. Como é que Jesus está voltando? Não tem jeito. Jesus não veio ainda. Não se cumpriu tudo. Eu fiquei pensando um monte de coisa. Aí ele foi explicar. Jesus veio, Jesus está vindo e Jesus virá. E essa aliança tem tudo a ver com isso. Certamente veio sem demora. Eis que veio cedo, sem demora. Veio sem demora. Essas são as palavras de Jesus. Jesus sempre está vindo. Depois eu fui atentar para isso. Para aqueles que faleceram, Jesus já veio. Para aqueles que estão aqui, Jesus pode vir. E para aqueles que vão nascer, Jesus virá. É assim, meu irmão e minha irmã. A aliança de Deus é eterna. Deus é eterno. Quem é perecível aqui é nós. Nós somos pó. Vamos valorizar aquilo que Deus deu para nós, que é eterno. Olha aqui que a gente ganhou. Nós ganhamos a aliança eterna em Cristo. Tem até uma congregação aí que chama Aliança Eterna. É um nome sábio. Mas o nosso nome também é maravilhoso. A paz. E essa aliança aqui nos garante a paz em Cristo. É uma paz sem entendimento, uma paz que o mundo não pode nos dar. Então, meu irmão, quando você hoje for ingerir o pão ali que representa o corpo de Cristo, o sangue, o cálice que representa o sangue de Cristo, lembre-se da aliança. Por que você faz essa aliança? Você faz essa aliança, você renova essa aliança toda vez que você reúne com Cristo, para se lembrar primeiro que Jesus pagou alto preço por você. E para você se lembrar que você é salvo em Cristo Jesus. E principal, que nada pode apagar o que Deus fez por você. Não tem culpa, não tem pecado, não tem diabo, não tem inferno. Nada desse mundo pode superar aquilo que Deus fez por você. Deus pagou alto preço por você. Não foi por ele não, foi por você, meu irmão. Deus te criou a imagem e semelhança, e Deus pagou um preço por você. Não foi para mais nada nesse mundo, foi por você. O seu pai sacrificou tudo por você. Deus fez tudo por você. Essa aliança foi feita por amor a você. E meu irmão e minha irmã, nada nesse mundo pode apagar. A palavra do Senhor diz: céus e terra passarão, mas a minha palavra não passará. Quem é eterno, meu irmão? É Deus. O que é eterna? A sua palavra. O que é eterna? A sua promessa. O que não tem fim? A sua aliança. E nós vamos vivê-la para todo sempre. Amém? Meu irmão, a aliança começou aqui, mas nós só vamos viver quando nós chegar lá. É só lá que ela começa a se cumprir. É só lá na eternidade que nós vamos cumprir ela. É só quando nós chegarmos lá que nós vamos poder viver ela. Essa aliança que a gente faz quando a gente ceia aqui, é só para lembrar da passagem que já foi paga por Jesus para nós. Jesus pagou um preço para nós chegar lá. Jesus fez um favor que nós mesmos não podíamos pagar. Ele nos garantiu uma vida eterna que nós mesmos não podíamos comprar com o nosso sangue. E meu irmão, lembra, a aliança é para hoje, mas nós vamos viver ela lá na glória. Amém? Até que Ele venha, nós vamos viver a aliança. Aleluia! Até que Ele venha, nós vamos viver a aliança. Amém? Você pode dar glória a Deus? Até que Ele venha, nós vamos viver a aliança em Cristo Jesus. Nós estamos vivendo agora a aliança do pão e do vinho. A aliança de Cristo. A aliança que nos garante a vida eterna, hoje e sempre. Amém. Aleluia. Glória a Deus.